Oi, gente. Eu vim aqui conversar um assunto diferente hoje com vocês, mas muito importante, que tem a ver com a gestão do nosso tempo e a dificuldade que a gente tem de falar nãos. Por que eu quis conversar isso? Porque, enfim, eu comuniquei a vocês sobre o lançamento do meu curso Manual da Política Racional, que abre as vendas amanhã, e o pessoal começou a me responder no direct, muita gente me falando, na verdade, um assunto que sempre volta. Gabriela, como que você dá conta de tudo? E aí o pessoal falou, como que você arrumou tempo para conseguir fazer um curso, montar um curso entre todas as coisas que você faz? E a minha resposta para todo mundo foi a mesma, estabelecendo prioridades. Desde que eu decidi que eu queria fazer esse curso, que eu queria lançar ele, eu reorganizei a minha vida para poder ocupar o meu tempo, o tanto de tempo que eu queria dedicar para isso, para esse curso, para ele sair, enfim, com o cuidado que eu queria, com a dedicação que eu queria, no tempo que eu queria. E eu acho importante falar isso sobre estabelecer prioridades, porque esses dias eu estava estudando sobre gestão de tempo. Aliás, eu tenho me interessado por esse assunto já faz algum tempo, tenho consumido algum material, até produzi um vídeo que vai ao ar daqui a alguns dias lá no YouTube falando um pouco num react sobre gestão de tempo. Porque como a minha vida mudou muito, a minha atividade profissional mudou muito, eu tive que reaprender alguns processos e começar a estudar, analisar melhor a minha vida para conseguir me adaptar e ter uma vida saudável e não comprometer a minha produtividade. E é difícil para mim, assim como é difícil para todo mundo. E foi no meio da pandemia, enfim, tudo mais. Então eu tenho consumido esse material e eu estava estudando e eu vi um TED, que eu vou colocar o link aqui para vocês, no qual a palestrante, que é uma autora que fala sobre gestão de tempo, disse, e ela tá falando de outro cenário, né? O TED é em inglês, e eu falo isso porque a gente precisa problematizar com os traços culturais do brasileiro, daqui a pouco eu falo um pouco mais. Mas o que ela diz? Ela diz que a gente tem que parar de falar, eu não tenho tempo para fazer isso, e dizer, isso não está dentro das minhas prioridades. Quando eu ouvi ela falar essa frase, eu achei muito interessante, porque é uma imposição do seu protagonismo sobre as decisões da sua vida. Quando você diz para o outro, não, eu não tenho tempo para fazer isso, então eu não tenho tempo para fazer o que você quer que eu faça, e inversamente você diz, isso não está dentro das minhas prioridades, você está dizendo, quem estabelece aquilo que eu vou fazer sou eu. E eu tracei as minhas prioridades, e aí a gente tem que incluir prioridades de curto, médio e longo prazo. Então, o que a gente quer da nossa vida, como que a gente vai planejar a nossa vida, o que a gente precisa fazer, quais as decisões que a gente precisa tomar para chegar onde a gente quer na nossa vida. E esse protagonismo é uma coisa que não é tão bem aceita na nossa cultura. Porque quando a gente diz não, se você disser no Brasil, isso não está dentro. E aqui é a minha sensação, tá? Eu não conduzi uma pesquisa, eu tô falando, obviamente, sobre um super viés, é a minha percepção do mundo, é minha sensação sobre as experiências que eu tive na vida. Vocês podem, inclusive, deixar aqui nos comentários sobre as experiências de vocês, eu vou adorar saber. Mas a minha sensação é que quando você rejeita um convite, dizendo eu não vou fazer porque isso não tá dentro das minhas prioridades, a pessoa pessoaliza o não. Ela entende aquilo como quase que uma ofensa, essa negativa. E por que eu quero falar sobre isso? Porque é muito importante a gente assumir o protagonismo da nossa vida e conseguir dizer sem culpa, isso não está dentro das minhas prioridades, porque não é ruim você traçar suas prioridades. E para que a gente comece a entender como a gente reage ao não do outro. Porque se a gente está reagindo mal ao não do outro, entendendo de alguma maneira que esse outro deveria se submeter àquilo que a gente espera dele, ou à organização de vida que a gente traçou, então incluindo o projeto, o programa, o compromisso que a gente queria que aquela pessoa participasse, sem considerar o que a própria pessoa quer para a vida dela, quando a gente toma esse não como pessoal, quando a gente resiste a esse não, insistindo, quase que constrangendo, a gente está, na verdade, alimentando essa dinâmica do mundo. Então, isso vai ser mais difícil para quando você quiser dizer um não. Eu já ouvi de muitas pessoas sobre essa dificuldade de dizer não. Então, o que eu quero propor é, quando a gente respeita o não do outro, quando o não do outro é dito para nós, a gente respeita a autonomia do outro, o direito que ele tem de estabelecer as prioridades para a sua própria vida, a gente está garantindo para nós mesmos a prerrogativa de dizer o não de uma maneira mais fácil.
E eu acho que isso é muito importante. Então, acho que essa é a reflexão que eu quero propor aqui, da gente olhar para o outro como um indivíduo independente que deve ter a prerrogativa de definir prioridades diferentes, que deve ter a prerrogativa de existir de maneira diferente e que a gente deve ter a liberdade de poder dizer não, porque isso não está dentro das minhas prioridades, sem que isso seja considerado uma ofensa, sem achar que a pessoa vai tentar insistir e te constranger para aquilo. E principalmente, como eu acredito que a gente consegue uma mudança mais sensível quando a gente mudar nós mesmos em vez de esperar uma mudança do outro, embora a gente possa apontar, deva apontar aquilo que a gente considera como sendo uma falha do outro, eu sugeriria que a gente comece aprendendo a lidar com mais respeito em relação ao não dito pelo outro, para a gente criar um mundo mais propício para que a gente possa dizer não sem culpa, para que a gente possa respeitar as nossas limitações e viver com mais qualidade. É isso. Beijos.